Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e essa é mais uma aula de Direito Constitucional. Resolvi aproveitar aqui o cenário da aula telepresencial, uma aula que acabamos de transmitir ao vivo para os meus queridos alunos da Universidade 9 de Julho. Acabamos de ministrar agora essa mesma aula, por isso vou falar de forma objetiva para fixar os pontos de quem assistiu e para auxiliar, sobretudo, aqueles que não conseguiram assistir. E lógico, para os meus queridos alunos espalhados por todo o Brasil e que nos acompanham aqui fielmente pelo canal, o canal do professor Antônio Carlos. Sintam-se todos cumprimentados e aproveita aí. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e vamos aumentar a nossa família do direito. Vamos lá então? Na aula de hoje vamos falar sobre normas constitucionais. E para começar, vamos falar da norma constitucional no espaço e no tempo. Vamos ver aqui os fenômenos da recepção, desconstitucionalização e da repristinação. Vimos que o poder constituinte é o poder de criar uma nova Constituição e alterá-la quando necessário. Assistam lá a aula anterior sobre poder constituinte e limitação do poder constituinte. Pois bem, pessoal, com o advento de uma nova Constituição, o texto constitucional anterior é revogado e se instaura uma nova ordem jurídica. Mas nem sempre as demais leis infraconstitucionais deixam de vigorar e produzirem seus efeitos. Então, com o advento de um novo texto constitucional, ocorre para nós o fenômeno da recepção. Professor, o que é recepção? Recepção é um processo abreviado de criação de normas jurídicas, pelo qual a nova Constituição adota as leis já existentes, dando a essas leis validade e evitando o trabalho de se elaborar toda a legislação infraconstitucional novamente. Lógico, essas normas são recepcionadas desde que compatíveis com a nova ordem constitucional vigente. Ou seja, pessoal, as normas pré-constitucionais que não contrariem os dispositivos da Constituição recém-promulgada continuam a ter validade, sendo recepcionadas pelo novo ordenamento jurídico, obedecendo, lógico, algumas condições para recepção. A primeira condição é que a norma esteja em vigor no momento do advento da nova Constituição. Além disso, ela não pode ter sido declarada inconstitucional sob a vigência da Constituição anterior. Deve ser compatível com a Constituição, tanto formalmente como materialmente. Essa compatibilidade ocorre, então, em dois planos. No plano formal, que significa o tipo de lei ou norma jurídica. Como assim? A compatibilidade formal é automática e imediata, sendo prontamente adaptada ao novo tipo normativo exigido pela Constituição. Como assim, professor? Assim, se ela era um decreto-lei, continuará com esse nome, mas será aplicada com força de lei ordinária ou com força de lei complementar. No plano material, aí sim eu vou analisar a matéria da qual cuida a lei. Então, poderá haver ou não a recepção, de acordo com a admissão de vigência da norma anterior em face da atual Constituição. A compatibilidade formal com a nova ordem não é necessária ser analisada. A norma poderá ser adaptada, adquirindo uma nova roupagem normativa. Exemplo, o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66, que era uma lei ordinária, mas foi recepcionada como lei complementar, conforme a Constituição de 88.
Pessoal, quando a norma pré-constitucional não é recepcionada, ou seja, é incompatível com o ordenamento estabelecido pela nova Constituição, ela é dita revogada por falta de recepção. Cuidado, peço só que preste muita atenção aqui agora. A norma pré-existente à nova Constituição pode ser recepcionada ou não, pois compreende que, neste caso, deve ser observado o princípio da contemporaneidade da lei, isto é, a lei somente será considerada inconstitucional perante a Constituição em vigor no momento de sua produção. Assim, não se deve falar em inconstitucionalidade superveniente da lei posterior, mas sim de não recepção pela nova Constituição, caso seja incompatível com essa. Professor, como fazemos então? A norma inconstitucional vai continuar no ordenamento? Claro que não, pessoal. Aqui é só uma questão de nomenclatura e uma questão processual. Prestem atenção. Primeiro, uma lei só pode ser considerada inconstitucional no momento da sua produção. Esse é o princípio da contemporaneidade da lei. Segundo, caso uma lei seja incompatível com a nova Constituição, ao invés de falarmos em inconstitucionalidade superveniente da lei posterior, ou seja, inconstitucionalidade subsequente que vem depois, falamos em não recepção pela nova Constituição. Isso vai ter um efeito processual. Por quê? Porque muda a forma de questionar a validade dessa lei. Ou seja, ao invés de usarmos a ação direta de inconstitucionalidade, que seria o correto para uma lei normal, para a norma pré-constitucional, usamos a ação de descumprimento de preceito fundamental, o ADPF, que está lá regulamentado, inclusive, no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. É importante destacar, pessoal, que é admitida a recepção parcial de uma norma pré-constitucional, como, por exemplo, a recepção de apenas um artigo ou de um parágrafo de determinada lei. Como eu falei no Código Tributário, eu dei como exemplo na aula o artigo 34 do ADPF, que trata da recepção e revogação de alguns artigos da lei da Constituição de 67, referente ao Sistema Tributário Nacional. Dei uma lidinha lá. Tudo isso para vocês verem que a recepção pode ser total ou parcial da norma anterior à Constituição. Vamos falar agora da desconstitucionalização. O fenômeno da desconstitucionalização ocorre quando as normas pertencentes ao texto da Constituição anterior, desde que compatível com a nova ordem constitucional, permanecem em vigor. Elas permanecem em vigor, mas com o status de lei infraconstitucional. No Brasil, o fenômeno da desconstitucionalização não ocorreu com o advento da Constituição de 88. O fenômeno da repristinação ocorre quando a norma revogada ou não recepcionada, por ser compatível materialmente com a Constituição, voltar a produzir seus efeitos perante a nova ordem constitucional. Pessoal, a regra geral da repristinação está prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, lá no artigo 2º. Vejamos, olha só, artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Parágrafo 2º. A lei nova,
que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. E parágrafo 3º, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. A Constituição não é um conglomerado caótico de normas, mas um conjunto harmônico constituído de regras, princípios e postulados constitucionais. As regras constitucionais são normas de incidências restritas, com conteúdos precisos, objetivos e possuem uma finalidade de concretizar uma determinada situação fática que elas mesmas estabelecem. E, por terem uma natureza lógica, são aplicadas pelo processo de subsunção, ou seja, o texto constitucional estabelece a premissa maior, descrevendo uma determinada conduta, o caso fático apresenta a premissa menor e a conclusão é a incidência ou não da regra ao caso concreto. Por exemplo, pessoal, quando eu vejo lá no Código Penal, qual é a premissa maior? Matar alguém. Qual é a premissa menor? O fato. Tício matou Caio. O fato. Conclusão. Subsunção do fato à norma, da premissa menor à premissa maior, e eu vou ter uma conclusão. Qual é a conclusão? Subsunção do fato à norma e a conclusão. Pena de 6 a 30 anos. Essa é a descrição clássica da hermenêutica positiva. E os princípios? Os princípios, diferenciando das regras, possuem um grau de generalização e de abstração bem maior. Tem como finalidade servirem de critérios hermenêuticos para as regras. Não só para as regras, mas para a própria ordem jurídica estabelecida. Eles constituem um fim que deve ser alcançado pelo poder público. Segundo Robert Alexis, os princípios são mandamentos de otimização. Outra coisa importante, a técnica de aplicação dos princípios é bem mais complexa, pois são aplicados por ponderação diante do caso concreto. Isto é, o aplicador deve analisar as condições fáticas apresentadas e verificar qual é o princípio mais adequado para o caso empírico. Professor, e os postulados? Os postulados são normas constitucionais de extrema importância, pois norteiam o processo hermenêutico do sistema normativo estabelecido pelo texto da Constituição. Eles não estão expressamente contidos no texto constitucional, mas derivam da interpretação sistemática da Constituição. Por isso, são considerados normas de segundo grau, que estabelecem a estrutura de aplicação das normas de primeiro grau, ou seja, as regras e os princípios. O professor Luiz Barroso, chama os postulados de princípios instrumentais. Professor, qual a principal distinção entre o princípio e a regra? Então vamos lá. É fácil, pessoal. Os princípios, eles têm maior grau de abstração. As regras possuem um grau de abstração baixo. Ou seja, os princípios, eles exigem mediações para serem aplicados. As regras podem ser aplicadas diretamente. Tem mais, os princípios possuem maior força de importância, são fontes do direito, associados à ideia de justiça, enquanto que as regras podem ter um conteúdo meramente funcional. Segundo a classificação do Canutilho, os princípios têm uma função normogenética, ou seja, são fundamentos das regras. As normas que compõem a Constituição são dotadas de eficácia, que é a capacidade de produzir seus efeitos desde o momento de entrada em vigor,
mas apresentam uma variação dessa capacidade conforme a sua natureza normativa e são dotadas também de aplicabilidade no momento em que entra em vigor, mas também depende de algumas situações que veremos a seguir. Lembrando que existem várias classificações de aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos seguir aqui a classificação proposta por José Afonso da Silva. Existem outras classificações, mas essa aqui é a mais cobrada. Lá no livro do professor Antônio Carlos, inclusive que serve de base para as nossas aulas aqui, você encontra várias outras classificações, mas preste atenção nessa, que essa com certeza fará toda a diferença para você. Legal a foto da caipirinha, né? Para inspirar um pouco. Até que seria bom uma caipirinha aqui para relaxar, mas a imagem é proposital. É para você guardar. Olha só, quando precisarmos lembrar da classificação das normas jurídicas, quanto à aplicabilidade e eficácia, o que você vai lembrar? Pinga com limão, pois temos normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e norma de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia plena são as mais fáceis de identificar. São aquelas normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, já estão aptas a produzir eficácia. Por isso, são definidas como normas de aplicabilidade direta, imediata e integral. Por exemplo, dê uma olhadinha lá no artigo 2º da Constituição Federal. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Percebam que esse artigo é uma norma de eficácia plena. Por quê? Porque ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral, ou seja, desde a Já as normas constitucionais de eficácia contida são as normas que sua aplicabilidade não depende de nenhuma condição infraconstitucional. Desde que existente no texto constitucional, elas já podem ser aplicadas, mas o Constituinte prevê a possibilidade de atuação do legislador infraconstitucional para estabelecer restrições a ela caso seja necessário, ou seja, pode haver uma contenção na sua eficácia. Professor, dá um exemplo de uma norma constitucional de aplicabilidade imediata e eficácia contida. Claro, dá uma olhadinha lá no artigo 5º, inciso 8, que vai falar da liberdade religiosa, e no inciso 13, que vai falar da liberdade de profissão. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Observe que a norma é de eficácia contida, porque sua aplicabilidade não depende de nenhuma condição infraconstitucional. Podem ser aplicadas desde sempre. Porém, o Constituinte prevê a possibilidade de atuação do legislador infraconstitucional para promover uma restrição à eficácia da norma. Outro exemplo para você entender direitinho. Olha só, o inciso 13 vai dizer: e livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Prestem atenção, pessoal, é livre o exercício de qualquer profissão, mas devem ser atendidas às qualificações que a lei infraconstitucional estabelecer. Um exemplo claro é a profissão de advogado. Ora, eu terminei o curso de Direito, colei grau, pronto.
posso advogar? Não. Pô, professor, mas a Constituição Federal me garante o direito do livre exercício ou ofício da profissão. Daí você precisa sair um pouco do grupo dos fracassados que querem acabar com o exame da OAB porque não conseguem passar na prova. Desculpa, pessoal, falei, né? Eu soltei. Enfim, e vir para o grupo dos alunos top, falar assim para os seus colegas: você sabia que o inciso 13 é uma norma de eficácia contida? Será que ele sabe que é uma norma de eficácia plena, uma norma de eficácia contida? Provavelmente não, mas o meu aluno é um aluno diferenciado e nunca mais vai errar uma questão dessa, nem na OAB e nem em concurso nenhum. Olha a dica, pessoal: em regra, sempre que houver expressões como salvo disposição em lei, será norma de eficácia contida. Observe-se então que a norma de eficácia contida é de eficácia direta, imediata, mas não integral. E, finalmente, temos as normas de eficácia limitada. O livro do professor Antônio Carlos traz a seguinte definição: as normas constitucionais de eficácia limitada são as normas cuja sua aplicabilidade depende de atos posteriores à sua existência no texto constitucional, ou seja, não são auto-aplicáveis nem auto-executáveis, portanto, não possuem capacidade imediata para a produção dos efeitos desejáveis pelo legislador constituinte. O que isso significa, professor? Significa que as normas de eficácia limitadas têm a sua aplicabilidade indireta, imediata e diferida, quer dizer, postergada, pois somente a partir de uma norma posterior poderão produzir a eficácia, ou seja, elas necessitam ser regulamentadas. Vamos ver um exemplo, pessoal, tá lá, vamos lá pegar o artigo 18. Diz assim: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Até agora tudo tranquilo, tudo sem novidade. Agora olha o parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Olha só, pessoal, serão regulamentadas pela lei complementar. E se não for regulamentada pela lei complementar, nunca produzirá a eficácia que o Constituinte desejou. Outra dica para você: em regra, sempre que tiver as expressões como a lei disporá, será uma norma de eficácia limitada. Ah, professor, agora eu entendi. Ela sempre precisará de regulamentação pela lei infraconstitucional, a lei complementar. Isso, perfeito, entendeu a coisa. E agora, só para dar o tiro de misericórdia e você gabaritar na OAB, o que você precisa saber? Que as normas de eficácia limitada são divididas em duas subcategorias: normas de princípios institutivos ou organizativos e normas de princípios programáticos. Poxa, agora complicou. Nada disso, meu querido, é simples. Olha só, as normas limitadas de princípio institutivo são as que dependem de lei para dar concretude a instituições, pessoas, entidades e órgãos estabelecidos pelo texto constitucional. Exemplo, dá uma olhadinha lá no artigo 33 da Constituição. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Está vendo? De novo, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios, ou seja, a lei infraconstitucional dará
concretude, tornará concreta uma instituição que está prevista na Constituição, mas se a lei não dispor, não tem eficácia nenhuma. Já as normas de eficácia limitada de princípios programáticos são as normas que prevêem programas a serem concretizados pelo Estado, que pode ser uma lei ou uma política pública. Estão sempre ligadas à ideia de políticas sociais do Estado. Olha um exemplo, vê lá o artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Não entendeu ainda? Olha o artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que você percebeu aqui? Que nas normas de princípio institutivo ou organizativo, o legislador traça em linhas gerais o seu conteúdo normativo e refere que a lei irá estabelecer posteriormente as regras para que ocorra a sua aplicabilidade. Nas normas de princípio programático são traçados os programas, diretrizes que devem ser buscados e alcançados pelo poder público. São exemplo a realização da justiça social, a valorização do trabalho, o amparo à família, o combate ao analfabetismo. Percebam, pessoal, que a lei existe, mas a eficácia é plena? Não, ela depende de políticas públicas e sociais do Estado, depende de leis para colocar em prática, para dar eficácia ao comando constitucional. Então, para finalizar e para fixar, guardem, as normas constitucionais de eficácia plena são as mais fáceis de identificar. São aquelas normas que desde a entrada em vigor na Constituição já estão aptas a produzir eficácia. Por isso são definidas como de aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas constitucionais de eficácia contida são dotadas de aplicabilidade direta e imediata, mas não integral. O legislador pode restringir a sua eficácia. Já as normas constitucionais de eficácia limitada têm a sua aplicabilidade indireta, imediata e diferida. Somente produzirão eficácia depois da regulamentação da lei infraconstitucional. Enquanto não houver lei a disciplinar a norma de eficácia contida, esta poderá ocorrer de forma plena. Na norma de eficácia limitada ocorre o contrário, pois é impossível seu exercício enquanto não houver a sua regulamentação. Pessoal, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia, espero que tenham gostado. E na próxima aula vamos falar sobre hermenêutica constitucional e controle de constitucionalidade. Até lá!